pouco tempo atrás foi lançado um filme chamado O Som da Liberdade, que relatava tráfico sexual, principalmente de crianças, no mundo todo. A esquerda não só fez chacota, mas como promoveu o cancelamento desse filme. Aqui nessa casa, PT e PSOL votaram contra o aumento de crimes hediondos, que abarca crimes como, por exemplo, estupro de vulnerável, que são de menores de 14 anos. Votaram contra. Votaram contra a castração química para estrupadores. Votaram contra, que incluía também o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Já se passaram meses. O que o Lula, presidente da República e do Partido dos Trabalhadores, fez? Até hoje não fez esse cadastro de pedófilo e predadores sexuais. Há pouco tempo atrás, a Fontinelli fez um vídeo denunciando esse Ítalo Santos, que agora está em voga, com o vídeo do Felca. Sabe o que aconteceu? A justiça derrubou o vídeo da Fontinelli. Por que agora a esquerda se juntou ao vídeo do Felca para poder denunciar algo que na verdade não estão denunciando nada, porque não fizeram nada contra o devido problema, mas se aproveitaram da sensatez, da popularidade do rapaz para poder ter uma oportunidade para colocar de fato o que eles querem, que é a regulamentação das redes. Nem disfarçaram. No mesmo dia, Rui Costa anuncia que vai mandar um PL aqui para esta casa para poder regulamentar as redes. Agora, Ilha do Marajó, eu fiz um vídeo que atingiu quase 100 milhões de visualizações. Nós levantamos milhões em dinheiro, em arrecadação para essa ilha. A gente entrou em contato com diversas famílias de lá. Eu tenho vídeos aqui de pessoas que receberam essa ajuda, pessoas que ficaram lá mais de um mês sem nenhum tipo praticamente de recurso, a não ser os nossos, para poder estar lá ajudando essas pessoas. E sabe o que a esquerda fez? Debochou da Ilha de Marajó, debochou das denúncias, porque o que está acontecendo hoje parece que Magno Malta, Dick Damares estavam jogando futebol, né? Porque essas denúncias têm anos e anos e anos. Quem instaurou a CPI, por exemplo, da pedofilia foi Magno Malta, e com diversos parlamentares, inclusive dessa casa, que estavam lá. Então não é nada novo. Você sabe disso muito bem. Não é nada novo. O que é novo, entre aspas, é a desfaçatez da esquerda de usar isso para poder colocar como se estivessem preocupados com crianças e adolescentes. Agora, o que a esquerda de fato já fez para poder proteger as crianças e adolescentes, senhores? Ano que vem, faz 18 anos que o PT vai estar no governo, no executivo desse país. O que eles fizeram para poder aumentar as penas para pedófilos? Ai, Nicolas, mas aumentar penas para pedófilos não resolve. Tá. Então vamos fazer uma nova constituinte? Vamos propor prisão perpétua para quem faz crimes contra crianças nesse âmbito horrendo? Vamos ver quem vai estar favorável? O que eles já estão fazendo para poder defender as crianças e tirá-las como mão de obra do crime organizado? Não combatem nem o crime organizado. Sabe o que é defender a criança e o adolescente? É impedir com que ela tenha contato a conteúdos precoces e que sexualizam, que seja de baixo calão. Como, por exemplo, vamos falar de adultização, senhores. Agora vamos pegar no calo deles, Jordi. Vamos falar de adultização? Então vamos ser contra, então, crianças estarem, por exemplo, na parada LGBT, que tem um monte de música lá que sexualiza a criança, né? Gente nua, que coloca lá um monte de música promíscua, música que tem baixo calão. Ou seja, ninguém vai falar disso agora, porque o STF está prestes a liberar a criança na parada LGBT. Ou seja, quando uma mãe traz um filho para amamentar aqui em casa, nessa casa, aí é uma confusão. Quando um pai leva uma criança pro meio de um monte de gente que tá seminua, que inclusive tem sexo ali, e não é eu que tô falando isso, pode ver aí um monte de matéria aí, inclusive da época da Liga, quem lembra, lembra. Fazendo lá um monte de camisinha embaixo de árvore, com um monte de música erótica e pornográfica, aí tudo bem. Aí é a salva de palmas, meus parabéns. Quem vai combater essa utilização aí, hein, presidente? Porque, peraí, quer dizer então que para poder proibir uma criança de ler a Bíblia dentro da escola, vamos lutar contra isso.
Mas para poder proibir uma criança de ouvir música de baixo calão, eu digo mais. Por que ninguém tá falando sobre as crianças que são usadas em clipe de funk? MCs com 12 anos fazendo música que eu não consigo comentar aqui. Por que ninguém se revoltou quando, por exemplo, teve uma apresentação lá na escola municipal do Rio de Janeiro que o tema da música era Cavalão Tarado? Com uma música assim, eu não vou repetir aqui, porque eu sei que também pode ter criança ou adolescente que assiste meus vídeos. Agora, por que ninguém se revolta com isso? Pelo amor de Deus, gente. Tá de sacanagem. O símbolo das feministas é Simone de Beauvoir, que em 1943 foi acusada por corrupção de menores, e inclusive perdeu a sua licença de estudo pelo Ministério de Educação da França. E aí? Ou seja, por que é tão difícil não observar de fato a realidade? Ninguém que tá eu não tô querendo fazer aqui palanque político, não. Graças a Deus, eu sou muito bem votado em Minas Gerais. Agora, vem me falar que isso não é verdade? Quem que aqui há pouco tempo aqui tava batendo palma quando o Drauzio Varela abraçou uma pessoa que foi presa por estupro, morte de menino e tentou reduzir a pena dela 2 vezes? Mas era uma trans, aí tem que abraçar. Gente, só pelo fato do Bolsonaro ter falado que, e eu tava lá nesse dia, ele foi visitar a casa de venezuelanos no meio da pandemia. As meninas que estavam lá gostavam dele. E aí ele foi e usou um termo errado, que pode até falar, pô, pintou um clima. Mas quando você fala, pô, vou passar o trator, quer dizer que você pega o trator e joga em cima da pessoa? Ele falou, pô, pintou o clima, eu fui lá e fui conversar com elas. Eles colocaram como se ele fosse pedófilo. Agora, um médico que vai lá e abraça uma pessoa... Imagina se o Bolsonaro tivesse abraçado, feito uma entrevista com uma pessoa que foi presa por estupro, foi condenada por uma morte de um menino e era trans. O que aconteceria? Já era, amigo. Ou seja, vamos colocar os pingos nos is aqui. Mais uma vez, repito, a esquerda votou contra todos os aumentos de pena e medidas contra pedófilos aqui nessa casa. Eu apresentei um projeto aqui que inclui, no artigo 240B no ECA, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, divulgar, compartilhar ou permitir, ainda que a título gratuito, conteúdo digital que sexualize, adultize ou exponha criança ou adolescente de forma a induzir ou explorar sua imagem para fins sexuais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, e a pena é aumentada de 1/3 até a metade, se o agente for pai, mãe ou responsável, ou se o agente obtiver alguma vantagem econômica para tais práticas. Vamos ver quem vai assinar isso aqui. Já tem mais de 100 assinaturas de líderes como do PSD, como do PP, como do Novo, como do PL. Isso aqui ultrapassa o nível mesquinho que muitas vezes tem nessa casa aqui. Deixa eu concluir. Para concluir. Mesquinho aqui nessa casa, somente um debate ideológico. Olha o que estão fazendo aqui conosco. Já inclusive me colocaram também nesse mesmo bolo, como se eu estivesse defendendo alguma coisa daquilo que eu sempre acuso. Os fatos não negam. Os fatos não negam. Vai ficar para sempre que o PT e o PSOL votaram contra castração química, contra o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais aqui nessa casa. Essa é a realidade. O resto é narrativa, senhor presidente.